Fala galerinha, professor Teodomiro trazendo aqui para vocês hoje a continuação dos nossos estudos sobre a teoria dos conjuntos. Tudo bem, pessoal? Na aula passada, quem ainda não assistiu o vídeo da aula passada, vai estar passando um íconezinho em algum lugar aqui do vídeo. Vocês vão ser redirecionados para o vídeo da aula passada, para quem ainda não assistiu, certo? Para que entenda melhor o que é que eu estou falando na aula de hoje, certo? Bom, na aula passada, nós definimos juntos o que é um conjunto, definimos também o que são subconjuntos, o que é conjunto universo e o conjunto vazio também, certo? Hoje a gente vai ver algumas operações que nós realizamos dentro dos conjuntos numéricos. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Primeira operação que a gente vai conhecer hoje é a operação de união de conjuntos, tudo bem? E o que é que essa operação quer dizer? Dados dois conjuntos A e B, a união de A com B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B, tudo bem? Então, prestem atenção, se atentem a este conectivo OU, certo? Este conectivo OU, na lógica matemática, eu vou também fazer uns vídeos futuramente de lógica, este OU, ele vai ter um significado, certo? Muito interessante lá na lógica matemática, tudo bem? Então, este OU, o que é que ele significa? Ó, simbolicamente, não apenas o OU, certo? Estou falando da união de conjuntos. Simbolicamente, a união com B, certo? É assim que a gente lê. Este símbolo é como se fosse um U, né? A união com B. Este símbolozinho aqui, ó, ele traz uma referência para a gente do conectivo OU lá na lógica matemática, mas não é o que a gente vai estudar hoje, tudo bem? Então, hoje, né, nós vamos ler a união com B. O que é a união com B? É o conjunto dos elementos de X, tais que X pertence a A, ou seja, os elementos X pertencem a A, ou esses elementos X pertencem a B, certo? Graficamente, é representado por esta figura aqui, certo? Verifiquem pelo diagrama de Venn, certo? Então, verifique que aqui é a mesma tonalidade, ou seja, a união dos conjuntos nada mais é do que eu juntar os dois conjuntos em uma coisa só. Veja alguns exemplos aqui. Ó. Eu tenho aqui um primeiro conjunto formado pelos elementos A e B. Notem que aqui os meus elementos têm que ter letras minúsculas quando eu estou tratando de letras, certo? E C e D. Ou seja, a união desses dois conjuntos vai me dar este outro conjunto aqui, ó, formado pelos elementos A, B, C e D, dos respectivos conjuntos anteriores, tudo bem? Outro exemplo aqui, eu tenho agora um conjunto formado pelos elementos A, B e C, unido com um conjunto C, D, E. Vai me resultar, ou seja, vai ser igual a um conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Aí você está me perguntando, Theo, peraí, eu estou vendo aqui que aqui tem um elemento C que é exatamente igual a este outro elemento C aqui. Exatamente. Quando a gente está unindo, se tiver dois elementos iguais, a gente só coloca ele uma vez aqui no conjunto resultante. Tudo bem? C. Temos agora A e B, certo? Unido com, quem se lembra qual é esse símbolo? É o conjunto vazio, certo? AB, ou seja, o elemento A e o elemento B, o conjunto formado por estes elementos, unido com o conjunto vazio, vai ser igual ao próprio conjunto AB. Isto é uma propriedade, certo? Depois a gente vê isso, tudo bem? E aqui, ó, o conjunto vazio unido com o conjunto vazio será igual a ele mesmo, certo? Esta também é outra propriedade, certo? Então, ó,
a união de 3 ou mais conjuntos. E aí? A união de 3 ou mais conjuntos, ou seja, vamos imaginar agora a união de 3 conjuntos, formado o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Será representado por A união B, união C. Tudo bem? A união B, união C, vai ser igual aos elementos de X, ou seja, vai ser igual ao conjunto dos elementos de X, tais que X pertence a A, ou X pertence a B, ou X pertence a C. Como assim, então? Aquela mesma lógica dos exemplos anteriores, certo? Mas, geralmente, a união de N elementos, N aqui é uma quantidade infinita, certo? Esse N aqui está significando uma quantidade infinita, certo? Mas aqui ela pode ter fim, tudo bem? Mas, perdão, ela vai representar uma quantidade muito grande, mas não infinita, e sim finita. Como assim, ó? Dados os conjuntos A1, A2, A3, até a N. A N, ou seja, o enésimo conjunto, vai ser o último conjunto que você vai querer unir, tudo bem? Então pode ser uma quantia muito grande e uma quantia muito pequena, não faz diferença, certo? Então, ela é definida analogamente e representada por... Esta aqui é a notação da união dos enésimos conjuntos, certo? Então, ó, sejam A, B e C conjuntos. São válidas as seguintes propriedades da união. Primeira propriedade: a união com A vai ser igual a A, ou seja, a união de um conjunto com ele mesmo será igual a ele mesmo. Segunda propriedade: a união com o vazio será igual a A. Lembrando que o conjunto vazio é um subconjunto de todos os demais conjuntos. Ou seja, o conjunto vazio ele está contido dentro de todos os demais conjuntos. Tudo bem? A união B é igual a B união A. Ou seja, esta aqui é uma propriedade que nós chamamos de comutativa. Certo? Ela é comutativa. E a C, certo? Nós dizemos que ela é associativa. O que é associativa? A união B, união C, ou seja, se você está lá para fazer uma questão e cai uma questão com 3 ou mais conjuntos, e você está com dificuldade de fazer isso, você pode associar alguns conjuntos. Ou seja, eu fazer primeiramente a união com B e depois este resultado aqui eu fazer a união com C, é igual eu fazer primeiramente a união de B com C e depois fazer o resultante unido com A, certo? Aqui eu esqueci de colocar, mas aqui era para estar assim, ó, é A união de B unido com C, certo? Pronto. Esta aqui é a propriedade associativa, tudo bem? Vou deixar só associa, certo? Porque não vai caber. Mas, só por meio de informação, certo? Essas propriedades também são bem parecidas com as propriedades lá da adição, certo? Mas vamos lá. Ó, interseção de conjuntos, certo? É outra operação. Dados dois conjuntos A e B, a interseção de A com B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Vejam que aqui agora, ó, eu tenho outro conectivo I. Então o sinalzinho agora vai mudar também. Simbologicamente, certo? Simbologicamente, o símbolozinho, certo? É este aqui, a interseção com B. Nós lemos da seguinte maneira, a interseção do conjunto A com B, certo? Este I vai fazer justamente menção ao símbolo da interseção, tudo bem? E o que é a interseção? A interseção de A com B vai ser o conjunto dos elementos de X, tais que X pertence a A e X pertence a B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a interseção de dois conjuntos vão ser os elementos que eles têm em comum, ou seja, os elementos que eu tenho em A em comum com B. Como assim, Theo?
Veja aqui um exemplo, ó. Diagrama de Venn. Ó, eu tenho aqui o conjunto A, certo? E o conjunto B. A interseção de A com B são todos esses elementos aqui, ó. Certo? Ó, todos esses elementos que estão dispostos aqui. Ou seja, são pontos em comuns nesses meus dois conjuntos. No meu conjunto A e no meu conjunto B. Se eu colocasse um ponto aqui, que eu vou colocar ele de preto. Este ponto aqui, sei lá, eu vou chamar ele de... Vou chamar esse ponto de um ponto, sei lá, vou chamar ele de C. Este meu ponto C, ele vai estar presente na interseção? Não. Por quê? Porque ele está aqui no conjunto A. Ou seja, esse meu ponto C aqui, ele não estaria pertencendo à interseção desses dois conjuntos. Tudo bem? Mas, por exemplo, se eu colocasse aqui um elemento, sei lá, um elemento D, por exemplo. O elemento D, ele sim estaria contido, né? Ó, letra minúscula. O elemento D ele estaria contido dentro da interseção. Por quê? Porque ele está aqui, ó, dentro da parte que é comum. Ou seja, o meu ponto D aqui seria assim comum entre A e B, certo? Então, ó, um exemplo aqui, ó. A, B e C, interseção com um conjunto que tem os elementos A, B, D, E. Quais são os elementos que eu tenho em comum? Eu tenho A, tenho B. Tenho A, tenho B. Ou seja, em comum, a interseção será AB. Outro exemplo, eu tenho agora as letras X, Y e Z. E aqui eu tenho XKW. O único cara aqui em comum que eu tenho é quem? É o meu X. Ou seja, a minha interseção será apenas o X. Tudo bem? A interseção com o vazio é o vazio. Lembra que eu falei que todo conjunto, o conjunto vazio, ele está contido nele, ou seja, o conjunto vazio, ele é um subconjunto de todos os conjuntos, ou seja, a interseção de A com o vazio vai ser igual ao vazio, ou seja, eles têm em comum vazio, tudo bem? A e B, interseção com C e D. Eu não tenho nenhum termo em comum, então a minha interseção é vazia, ou seja, não tenho interseção entre esses dois conjuntos, tudo bem? A interseção de três ou mais conjuntos, certo? Dados três conjuntos A, B e C, a interseção é representada da seguinte maneira. Opa, já fui demais. A interseção com B, interseção com C, será igual ao conjunto dos elementos de X, tais que X pertence a A, e X pertence a B, e X pertence a C. No português, o I ele também é um conectivo de soma, não é isso? De adição, se eu não me engano. Se eu não faltei na aula de português, eu acho que é isso. Então, ó, mas geralmente a interseção dos N conjuntos, ou seja, do enésimo conjunto, serão os conjuntos A1, A2, A3, até o conjunto N que não está determinado aqui. É definida analogamente, certo? Analogamente representada por quem? Esta aqui é a notação do enésimo, da interseção dos enésimos conjuntos, tudo bem? Que parte desde o primeiro conjunto, ou seja, do conjunto índice 1, certo? O I aqui é o índice, até o conjunto N, tudo bem? Então dizemos que dois conjuntos AB são disjuntos se a interseção com B é igual a zero. O que é isso? Perdão, é igual ao vazio. O que é isso, Theo? São conjuntos disjuntos. São conjuntos que estão separados, eles não têm nada em comum, ou seja, a interseção entre eles dois é vazia. Quando a interseção entre dois conjuntos é vazia, nós dizemos que estes conjuntos são disjuntos. Tudo bem? Então, ó, sejam A, B e C conjuntos. São válidas as seguintes propriedades da interseção. Primeira, a interseção de A com A será igual a A. Ou seja, a interseção de um conjunto com ele mesmo será igual a ele mesmo. Certo? A interseção com U. Quem é o meu U? O meu conjunto universo. A interseção de A com o universo é o próprio A. Tudo bem?
A interseção com B é igual a B interseção com A, ou seja, ela é comutativa, certo? A interseção com B, interseção com C, vai ser igual a, primeiramente, A interseção B, depois o resultante interseção C, ou seja, ela é associativa, tudo bem? Complementar de um conjunto. O complementar de um conjunto ele é muito importante para o estudo de probabilidades, tudo bem? Então, preste atenção, ó. Dado um conjunto A, chamaremos o conjunto complementar de A em relação ao conjunto U, ou seja, o universo, o conjunto dos elementos de U, ou seja, do universo, que não pertencem a A. Como assim? Ó, A complementar, certo? É igual aos conjunto dos elementos de X pertencente ao conjunto universo, tais que estes elementos X não pertencem ao conjunto A. Ou seja, o complementar de um conjunto são todos os elementos que não estão contidos nele. Graficamente, certo? Ó, este aqui é o conjunto U. Aqui dentro, este aqui em parte mais escura, é o conjunto A, e todo este aqui, ó, é o A complementar, ou seja, é o conjunto dos elementos que não estão contidos em A, tudo bem? Mas estão contidos em U, tudo bem? Então, ó, exemplos. Se U é igual a A, B, C, D, E F. São, então, ABC complementar. Quem será o complementar deste conjunto? Quem é que está faltando? Ó, está faltando D, E e F. Tudo bem? Ou seja, são os conjuntos, são os elementos que não estão contidos dentro deste conjunto aqui. Ou seja, o complementar de ABC, ou seja, deste conjunto, será DEF, certo? Esse aqui é o conjunto U, ou seja, o conjunto universo. Outro exemplo, se o U é igual a 1, 2, 3, 4, ou seja, os números, o conjunto dos números naturais, certo? Então, 1 e 3 complementar, quem será o complementar deste conjunto? Será o 2, o 4, 5, 6 e todos os números, certo? Aqui nós temos um exemplo de conjunto infinito, tudo bem? Então, ó, verifiquem que o 1 e o 3 não estão aqui no conjunto resultante. Por quê? Porque justamente o complementar dele são todos os elementos que não estão contidos nele. Tudo bem? Em particular, temos que o complementar, ou seja, o complementar de U será igual a o vazio. Ou seja, o conjunto vazio, ele é um conjunto disjunto do conjunto universo. Ou seja, o complementar do vazio, certo? O complementar do conjunto universo é o vazio, ou seja, é quando a gente tirar a gente desconsiderar o conjunto universo, quem é que vai ficar? Apenas o vazio, tudo bem? E o complementar do vazio vai ser o universo, certo? Dados os dois conjuntos, A e B, o conjunto A interseção com B complementar, certo? Será igual a X, o conjunto dos elementos de X, tais que X pertence a A e X não pertence a B. O que é isso, Theo? Calma que eu vou mostrar. Isso nada mais é do que o conjunto diferença. É mais uma operação, tudo bem? Então, o que é conjunto diferença? Conjunto diferença de A e B é representado geralmente por A menos B. Se B está contido em A, é chamado de diferença própria. Está aí o gráfico que representa isso, ou seja, o conjunto de diferença é todo esse carinha aqui, tudo bem? Exemplos. A, B, menos B, C, D. Quem é? Ó, A. Certo? Verifiquem que eu coloquei aqui no resultante apenas os elementos, o elemento que não era comum entre os demais, tudo bem?
Ou seja, agora nós temos AB menos CDE. Quem vai ser o resultante? E aqui eu não tenho nenhum cara em comum, então meu resultante é o próprio AB. Tudo bem? AB menos ABCD. Verifique que aqui eu tenho os dois, ou seja, o resultante vai ser a interseção. Tudo bem? Diferença simétrica. A diferença simétrica entre A e B é definida como o conjunto formado pelos elementos que estão em A, união com B, e que não estão em A, interseção com B. Isto é, a diferença simétrica, denotada por este símbolo, a diferença simétrica entre A e B vai ser igual a A união com B menos A interseção com B. Ou a gente também pode pensar que vai ser igual a A união com B, interseção com A, interseção com B complementar. Que é igual a A menos B unido com B menos A. É outro exemplo, tudo bem? Então, esta aqui é a representação gráfica da diferença simétrica. Vamos ver agora alguns exemplos, ó. A, B, C é um conjunto e a diferença simétrica de C, D, E vai ser igual a B, D, E. Certo? Ó. Verifiquem que aqui, ó, se a gente fizer a união, ó, faz a união, todo mundo, aí vai dar A, B, C, D, E. Aí depois você faz a interseção. O que é a interseção? São os termos que a gente tem em comum. Quem é o termo que eu tenho em comum aqui? Eu tenho o C, não é isso? Então depois você vai retirar quem você tem em comum. Ficou só quem? AB, ó, ABDE, ou seja, a gente corta aqui, ó, o C, tá vendo? Outro exemplo, eu tenho agora AB, diferença simétrica CD. Une todo mundo, depois retira a interseção. Mas, Theo, eu não tenho nenhum, então fica só a união, ó, ABCD, tudo bem? Agora eu tenho, ó, AB, diferença simétrica, ABCD. Ó, faz a união, ficou quem? ABCD. Depois, a interseção é quem? É AB. Corta a interseção, ó, AB, ó, cortou, cortou, ficou só quem? CD. Tudo bem? Aqui agora, ó, faz a união, vai ficar quem? AB. Depois tira a interseção, ó, tirei a interseção, ó, aí A, B e B. Sobrou quem? Ninguém. É o vazio, certo? É sempre lembrar disto aqui, ó. A diferença simétrica de A e B será quem? Junta todo mundo, depois retira a interseção. Junta todo mundo, depois retira a interseção. Certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No mais ainda, aprendido. Tudo bem? Se gostou, dá o like, comenta aqui algum palpite. Eu vou estar deixando aqui na descrição algumas propriedades que eu não mostrei aqui no vídeo, porque o vídeo ia ficar muito longo. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas propriedades. Se tiver alguma curiosidade, dá uma olhadinha aqui, certo? Compartilha com seus amigos, certo? Poste nas suas redes sociais para me ajudar, que eu estou começando agora e vou tentar sempre melhorar os conteúdos para vocês, para a educação matemática, para acabar com esse mito que a matemática é um bicho de 7 cabeças, que não é, certo? Thaís, minhas redes sociais, qualquer dúvida é só falar comigo que eu estou sempre à disposição. Valeu, pessoal, e até a próxima.